Tá chegando agora aqui no canal, ainda não conhece? Então seja muito bem-vindo, eu sou Andréia Marliere, fotógrafa de alimentos e food stylist. E nesse canal você vai aprender fotografia de alimentos profissional, de um jeito descomplicado, sem precisar de um monte de equipamentos, um monte de câmera, para você aprender a fazer fotos poderosas mesmo, profissionais, e se tornar um fotógrafo, claro, diferenciado no mercado. Fotos como essa que eu fiz hoje, apenas usando um copo e uma garrafa, e todo o resto foi criatividade. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar tudo isso que eu fiz e mais um pouco, e te dar várias dicas que vai te ajudar demais a você entrar no mercado da fotografia de alimentos e, claro, se diferenciar aí, porque hoje em dia, para sobreviver na fotografia, você tem que fazer diferente dos outros. Bom, como é que eu fiz isso? A primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente está fazendo uma foto de alimentos é simplesmente pensar, planejar. Se você hoje faz fotos apenas do clique, chega no local, no restaurante, né? Caso você já seja fotógrafo e faz um clique, aperta ali o botão do jeito que a câmera, né? Que o prato vem para a câmera, beleza, não tem problema, esse é um formato. Só que dificilmente você vai conseguir ser bem remunerado, se destacar no mercado fazendo fotos assim. Como eu geralmente falo, né? Fotos da mesmice, tipo, a mesma coisa sempre. Se você quer ser realmente um fotógrafo, vai se diferenciar no mercado, vai ser valorizado, e presta atenção no que eu vou te falar, você tem que começar a planejar a sua sessão de fotos, tem que pensar em ideias que vão superar a expectativa do seu cliente. Ou se você sequer fotografa ainda, pensa nisso. Se você começar no mercado fazendo fotos como todo mundo faz, provavelmente você vai ser só um, né? Então pensa aí, planeje a sua foto. E como é que a gente faz esse planejamento? Simplesmente buscando ideias, pensando, vendo outras fotos de outros fotógrafos, não copiando, tá? Mas se inspirando para que você possa ter aí ideias cada vez mais elaboradas, estudando, praticando, buscando conhecimento. E foi o que eu fiz. Fui atrás, vi ideias, pesquisei do que eu poderia trazer para essa imagem que fosse barato, simples de fazer e que usasse apenas a criatividade. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma foto que tivesse uma cara de pub. Então eu peguei um fundo de vinil que eu já tinha, da marca inclusive da Vanessa Paulinelli. Depois, se você quiser, tem aqui o link na descrição do perfil dela, vale muito a pena você olhar. São fundos de vinil fotografados nos Estados Unidos e de texturas de lá, e que ela imprime e faz o banner aqui no Brasil, muito bacana. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse fundo para que a gente tivesse essa textura de pub antigo. Segunda coisa foi trazer para os elementos apenas tons escuros, porque eu queria que a luz valorizasse o meu alimento. Se eu colocasse elementos muito claros, o que ia acontecer? Todo o resto ia ficar iluminado e a minha cerveja, que era o grande destaque da foto, ia ficar apagada, sem vida. Então, quando você for trabalhar com elementos escuros, se lembra, você tem que pensar em tudo que você for colocar na sua foto para que a sua luz fique equilibrada, a sua composição fique harmônica. Então, depois que a gente usou esse fundo de vinil, eu precisava criar elementos que não roubassem a atenção da minha foto. E o mais importante dessa foto, lembra, eu tinha um copo e uma garrafa. Então eu peguei um bowl, um potinho de cerâmica opaco, simplesmente para compor na cena, e uma madeirinha para dar um pouquinho de textura. Eu tinha ali elementos totalmente neutros para que o destaque fosse a minha cerveja. E aí o que eu fiz? A primeira coisa e o mais importante, para que você mantenha a cerveja gelada durante um clique como esse, que foram vários cliques, daqui a pouco eu vou te mostrar os cliques, tá? Foram vários cliques que eu tive que fazer, eu precisei fazer o quê? Usar uma cerveja que aparentasse gelada, mas que não estivesse gelada. Bom, e como é que eu faço esse efeito aqui do food styling, que para mim é a parte mais importante? Inclusive, se você quiser ver como que funciona essa técnica na íntegra, aqui em cima tem um link de um vídeo que eu fiz só ensinando essa técnica de food styling. Vai lá para assistir, que vale muito a pena você entender. Inclusive lá eu ensino também até quais os copos interessantes e adequados, né, os mais indicados para você usar para foto de cerveja. Mas para essa foto, o que eu precisava?
eu precisava deixar esse copo bem bonito, bem perfeito, com os gotejamentos, com aquela sensação que a gente chama de canela de pedreiro. E aí, para isso, eu usei a técnica que é a seguinte. Primeira coisa, a gente pega um verniz fosqueante, pode ser dessas que você compra em casa de artesanato, e você aplica tanto no copo quanto na garrafa. Claro, os dois têm que estar com a aparência de gelado. E tem um segredo, a cerveja precisa estar quente para que isso funcione. Se você colocá-la gelada, ela não vai funcionar, ela não vai aderir. Quando você coloca esse spray fosqueante, ele vai dar exatamente o efeito da canela de pedreiro. Aquele copo fosqueado, aquela garrafa fosca, como se ela estivesse trincando. Depois disso, você vai gotejar a glicerina, tem que ser glicerina, tá? Não serve água. E aí você vai aplicar em cima do copo de forma a ela ficar bem suave. Eu adoro fazer isso usando um spray bem fininho ou até mesmo uma escova de dentes, como eu mostro nesse vídeo que eu te falei agora. Depois que eu deixei eles todos prontos, todos preparados, eu fiz o primeiro teste, que foi completar a cerveja para ver se estava tudo perfeito. E eu tenho um truque para fazer essa espuma ficar bonita e ficar perfeita. Claro, né? Vai ter gente que fala assim, mas Marlene, você é fotógrafa, é profissional e você não usa nenhum truque, detergente, espuma, você não faz todas aquelas parafernálias que o pessoal usa para fazer a espuma da cerveja? Sinceramente, não. Eu normalmente faço muita foto de cerveja direto no restaurante e para a gente ter essa espuma bem natural, bem de verdade, porque ela tem todas as bolinhas, né, de uma espuma de verdade, para mim, não funciona usar nenhum outro truque que não seja a própria cerveja. Como é que eu faço isso? Eu coloco o copo cheio até um determinado ponto para testar a luz, para ver se está tudo ok, fazer o primeiro clique, ver se está tudo no foco. E depois eu completo até chegar nesse nível que você está vendo, até no nível da borda, se possível, passando um pouquinho mais na hora do clique final. Assim eu garanto que a cerveja vai estar totalmente convincente, sem cara de produto químico, toda homogênea e com uma vantagem. Como a cerveja que a gente usa é quente, ela vai espumar bastante. Mas lembra, hein? Dica, só use a cerveja na hora do clique final, porque senão ela vai abaixar e depois você vai ter que jogar tudo fora e fazer de novo com outra garrafa de cerveja. Não esqueça. Então o primeiro passo foi esse, garantir esse primeiro clique depois que o copo estivesse bem gelado, onde eu queria pegar o destaque absoluto da cerveja caindo no copo. Depois disso foi só diversão. O que eu fiz? Eu planejei multiplicar esse copo e essa cerveja em outras posições da cena para parecer que tinham outros elementos. E para isso eu fui testando, fui fazendo vários cliques, colocando cada hora numa posição. Uma hora eu botava atrás, outra hora eu colocava junto com a garrafa. Com isso, a cada clique eu tinha uma possibilidade para que depois a gente fizesse a mágica acontecer lá no Photoshop. Poxa, mas você vai me falar, Marlene, eu não uso Photoshop, eu não sei mexer, eu só uso Lightroom. Você está comendo mosca. Por quê? Se você é um fotógrafo realmente profissional ou pretende ser um fotógrafo profissional, você vai ter que trabalhar com Photoshop em algum momento. Bom, se você não quiser, tudo bem, mas é o seguinte, no Photoshop você vai conseguir criar ilusões de ótica, imagens que só no Lightroom você ainda não consegue. Essa foto, por exemplo, se não fosse Photoshop, eu não teria conseguido fazer. Então, vai pensando aí, vai repensando se realmente só o Lightroom está fazendo diferença aí na sua foto. E se você está começando, já vai pensando nessa possibilidade também. Então, quando eu fui fazendo os cliques, eu já sabia o que eu queria. Então, primeira coisa que tinha que ser, eu teria que criar uma ilusão de ótica e para isso elas estariam todas essas cenas desfocadas. Por quê? Se eu queria o destaque absoluto para minha cerveja principal, para essa daqui, que era a que estava na frente, todo o resto tinha que estar desfocado. Então foi estrategicamente cravado o meu foco no ponto principal, no alimento principal, e todo o resto, quando eu cliquei, eu deixei propositalmente desfocado. De forma que na hora que eu fizesse a montagem, eles tivessem coerência. Porque eu poderia sim, claro, usar outras técnicas de forma que eu deixasse tudo no foco.
mas essa não era a intenção dessa foto. Essa foto era para criar uma ilusão de ótica e parecer que tinham vários copos sendo servidos, outras garrafas colocadas na mesma mesa. E aí, para dar um toquezinho de cor, o que eu fiz? Eu trabalhei com os tons do fundo. Esse fundo, ele tem tons amarronzados, avermelhados, puxados um pouquinho para o laranja, que é a cor do tijolo. A minha cerveja tem uma espuma também amarronzada e avermelhada, porque a stout, né, a cerveja escura, ela tem essa característica. E aí, o que eu fiz? Trouxe um pouco de cor dentro dessa paleta para a minha foto, usando Doritos. Então a gente pegou o Doritos, que ele é associado ali, né, fez um contraponto a um petisco sendo servido com a cerveja, e usamos também como ponto de cor. Para brincar um pouco mais, a gente colocou no fundo só a embalagem do próprio Doritos deitada, sem aparecer logomarca, só para dar uma cor final. Com isso, ela conversou com toda a paleta de cores que a gente está usando nessa foto, mas sem tirar o destaque, sem roubar a atenção do meu elemento principal, que era o meu copo bem gelado com a cerveja caindo em cima dele. Bom, agora você quer saber como é que eu fiz a luz? A luz foi a parte mais simples de todos. Depois que eu defini todos esses pontos, o que eu ia colocar em cada etapa, eu posicionei um snoot para fazer um brilho mais acentuado na minha cerveja, porque ela era uma cerveja escura, é uma cerveja escura, então ela tem a tendência a ficar bem mais difícil de parecer iluminada. Com isso, eu precisei de uma contraluz através do meu Speedlight. Um Speedlightzinho simples, básico. Será que dava para você fazer com luz natural? Dá, mas você precisaria fechar mais, colocar alguma cortina, alguma coisa na frente para poder direcionar essa luz. Ou até usar mesmo algumas placas de isopor, alguma coisa que você pudesse tampar. Mas nesse caso, eu usei o meu Speedlight com um snootzinho. Só que eu queria esse tom um pouquinho mais suave, eu queria ele mais difuso. E ao invés de eu usar um difusor inteiro, o que eu fiz? Eu usei uma gambiarra que eu adoro. Eu peguei simplesmente uma touquinha dessas de cozinha que eu tenho até no meu acervo, virei, dobrei ela em duas etapas para ela ficar mais tampada, né, mais fechadinha, e coloquei como se fosse uma touquinha na frente do meu snoot. Essa difusão, ela foi só pela metade, ela não ficou tão difusa, então ela deu ainda uma luz mais dura para o meu copo, um brilho mais intenso como eu queria, e ao mesmo tempo ela criou alguma textura, porque a luz que saiu dali saiu através dessa textura da touquinha. Você pode usar também saco plástico, você pode usar garrafa dessas de leite, se você quiser colocar, você corta uma garrafa de leite de fundo, dessas de plástico, e que ela seja mais transparente, né? Coloca na frente, só que aí você vai ter que testar a intensidade da luz que você quer. Como eu queria ela mais brilhante, eu usei a touquinha e eu acho que deu um efeito super legal. Para o outro lado, para dar uma iluminada no resto da cena, eu joguei um bafo de luz do meu softbox, que é do meu outro flash, com uma carga mínima só para criar essa luz no resto da cena. Eu usei para o flash a carga máxima, para o Speedlight, na verdade, a carga máxima, e usei para o softbox a carga mínima. Então, para esse esquema, eu fiz o uso de 2 flashes, um na carga máxima e o outro usando uma potência de 1/10 da potência do flash principal. O snoot iluminando com a potência máxima e o softbox iluminando com 1/10 de potência. O meu flash tem essa capacidade de fazer essa gradação. Se o seu não tiver, você pode trabalhar ou com mais difusão na frente, colocando papel manteiga ou outro difusor, ou você pode afastar, né, caso o seu só tenha média potência ou máxima potência. E se você tiver 2 speedlights, aí tá fácil, você vai diminuindo a gradação dele até você ter essa noção de que ela venha só para fazer um clima, né, um bafo de luz e preencher a cena, enquanto o brilho todo vai ficar para o seu speedlight. Claro que, na hora do clique, eu coloquei um rebatedor na frente para que eu pudesse ter um pouco de brilho na frente da minha cena. Mas foi só isso, foram 2 fontes de luz, sendo que uma luz seria o principal, porque eu queria esse clima de pub, esse clima de bar. E essa foto acabou ficando
com diversas opções de montagem. E no Photoshop eu coloquei, fiz os testes e escolhi qual seria a melhor composição que eu ia utilizar. Se ia ser um copo cheio do lado, se ia ser só o copo com a cerveja, se eu teria um copinho do lado, lá no fundo, como que eu ia brincar com isso. E aí vira uma grande colcha de retalhos, onde eu simplesmente utilizei uma máscara, né, uma técnica lá do Photoshop, em que através de uma máscara eu fui apagando o que eu queria que aparecesse numa foto e deixando aparecer na outra foto e combinei em camadas. Se você quiser também, tem aqui um vídeo bem simples, bem básico, aqui no YouTube, onde eu ensino como que você pode fazer essa máscara, um tutorial super fácil, que vai te ajudar demais. Se você ainda não trabalha com Photoshop, se você só mexe com Lightroom, você vai aprender aqui também como que você vai fazer essa máscara. E olha, ela é para tudo, eu uso em muitas fotos. Então essa técnica de montagem à distância é apenas uma das técnicas. Tem várias outras, você pode criar fios invisíveis, você pode apagar elementos inteiros, você pode duplicar o mesmo produto na sua cena, você pode fazer um monte de coisas através da máscara. Eu acho que é um dos recursos que eu mais uso dentro desses recursos de truques, né, de ilusão de ótica aí dentro do Photoshop. E depois disso, simplesmente fazer os ajustes finais, corrigir um pouquinho da cor, dar uma limpada, mas muito básico, porque o Photoshop, para mim, tem essa finalidade. Ela não é para corrigir 100% o que você quer trazer de brilho, de nitidez, de cor. Isso já tem que sair na imagem. Essa foto aqui, ela é a foto já bruta, ela tá perfeita do jeito que eu quero, com todas as cores, os tons, a luz, ela tá exatamente como eu quero. O que eu quero agora é trazer apenas esse efeito, esse clima que eu trouxe um pouquinho mais para o bar, deixando um tom um pouco mais escurecido, criando um esmaecimento, né, não deixando tão contrastado. E aí são pequenos truques que a gente vai ajustando, não para corrigir, mas sim para trazer uma atmosfera para sua foto. E esse foi o resultado final. Bom, gostou dessa aula? Achou que foi bacana entender como é que funciona uma produção de foto dentro do estúdio? Mas se você gostou, eu vou te dar uma dica. Aqui no descritivo tem vários outros vídeos super bacanas, técnicas de food styling, fotos de bastidores para você dar uma olhada. E também tem 2 links para que você possa assistir uma aula gratuita, aliás, 2 aulas gratuitas que eu tenho aqui. É só você entrar lá no meu site e você vai ter acesso na mesma hora ao link. São aulas de food styling e de composição para você que está começando, está querendo saber como que faz. Aqui você já vai ter uma noção. São aulas super divertidas, super informais que eu fiz ao vivo e eu estou disponibilizando para você assistir de graça. Então clica aqui que na mesma hora você já assiste. E claro, né? Não esquece de estar aqui com a gente porque toda semana tem um vídeo novo. Eu estou sempre ensinando como fazer
fotos profissionais, sem precisar de gastar muito e de um jeito descomplicado. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, hein? Lá é dica todo dia. Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você assista os próximos vídeos. E ó, aqui tem aquele vídeo da foto de cerveja que eu te falei. Aproveita e já assiste ele agora, tá bom? Um beijo, tchau!